Neste vídeo vamos então tentar criar o nosso primeiro component. Mas antes de o fazermos, vamos tentar perceber aqui de facto qual é a importância dos components ou dos componentes no nosso projeto de Angular. Como podemos facilmente perceber por este esquema, nós vamos imaginar que aquela área com diversos retângulos coloridos constitui então a estrutura física da nossa aplicação web. Neste caso concreto, estamos a falar de facto de componentes. E o primeiro componente que nós temos é de facto aquele espaço retangular à volta de todos os outros que têm cores mais vivas. Esse é aquilo que se designa pelo componente bootstrap, ou componente que é aglutinador de todos os outros componentes, e isto serve para explicar que na base da construção de qualquer aplicação Angular está a utilização de diferentes componentes. E os componentes podem ser considerados como secções da nossa página web ou da nossa aplicação, vamos designá-la assim, e que nós podemos construir muito facilmente dentro do nosso projeto de Angular. Por defeito, quando nós criamos um novo projeto de Angular, é-nos dado logo de imediato um componente, normalmente designado por App Component, e que funciona então como o bootstrapper da nossa aplicação. E, portanto, estamos a falar fundamentalmente deste espaço que está aqui à volta. Todos os outros componentes internos, como por exemplo, imaginemos que seria aqui um espaço de navegação, depois poderíamos ter aqui um slideshow, ou um espaço para notícias, seria um outro component. Poderíamos ter eventualmente aqui um componente para a publicação de um artigo e que pode ser reutilizado, e daí uma das grandes vantagens dos components, e eventualmente o nosso footer seria também um outro component. Ora, qual é a vantagem de termos components para a construção da estrutura da nossa aplicação? A vantagem é extremamente simples de perceber. Para além de nós podermos reutilizar esses componentes diversas vezes, inúmeras vezes, dentro da mesma aplicação, quando nós tivermos que fazer uma alteração à forma como o componente se comporta em termos de apresentação ou em termos de lógica de programação, porque já vamos perceber como é que isso funciona, nós vamos poder concentrar a nossa atenção exclusivamente no componente que queremos alterar. Não temos que nos preocupar com os outros componentes, porque eles vão funcionar como blocos independentes. Antes de criarmos aqui o nosso primeiro componente, é fundamental então percebermos como é que toda esta estrutura funciona. Já percebemos pela introdução deste vídeo que os componentes são uma parte fundamental da estrutura de uma aplicação em Angular. E temos então já um componente colocado aqui na nossa aplicação, que é o wrapper, ou o bootstrapper, como lhe queiram chamar. É o componente que é o contentor geral de todos os restantes componentes que irão surgir na nossa aplicação. Sabemos também que, por natureza, o Angular é caracterizado por ser um SPA, uma Single Page Application. E, nesse contexto, nós temos então aqui o index.html, onde já aparece aqui o app root. O app root significa aplicação, a raiz da aplicação. Normalmente o que irá acontecer é que nós não iremos fazer nenhuma alteração, pelo menos nesta fase inicial, nos projetos iniciais, obviamente, e eventualmente eu não sei o que é que estará mais para a frente, mas neste momento nós não teremos que nos preocupar aqui com o index, porque ele vai apresentar então o nosso componente root, aquele componente de raiz, o tal contentor. Ora, onde é que está este componente de raiz? Bom, ele está de facto dentro da pasta app e é composto por estes 4 ficheiros que aqui estão. Todos estes 4 ficheiros estão intimamente relacionados todos uns com os outros no sentido de criar o tal componente que é um wrapper. Onde é que esta informação está então concentrada? Bom, se formos aqui ao app.module, nós vamos ter aqui a informação de que temos aqui então o app component, ok? Que é importado a partir, é uma classe que existe aqui em app component, esta classe que aqui está, ok? app.component.typescript. Depois temos aqui um fecheiro sobre o qual não vamos falar neste momento, que é o app component.specs.
Temos também o fecheiro de HTML, que já vamos perceber qual é a sua utilidade neste componente, e temos também a possibilidade de termos um fecheiro com CSS. Neste caso é um fecheiro que, no caso concreto deste componente, está vazio. Ora, mas voltando então aqui ao App Module, o que ele nos permite identificar é que tem aqui uma identificação chamada ngModule, que depois iremos ver o que é que isto significa, é um decorator, e tem aqui várias declarações dentro daquilo que é um objeto criado dentro desta instrução, deste decorator, ok? E o que ele tem aqui é que diz que o Bootstrap é então este app component que vai ser então o aglutinador de todos os componentes. Ora, como nós podemos ver aqui, o que acontece no caso concreto do fecheiro app.component.ts, ele tem aqui um conjunto de instruções e tem aqui uma instrução extremamente importante para a definição de components. Como podem observar, ele tem aqui aquilo que se designa no Angular como um decorator. E um decorator começa por ter um @ ou um arroba, para quem quiser chamar assim, e o @component é uma estrutura ou um decorator que existe dentro de uma dependência da framework do Angular. Neste caso é a dependência core, a parte principal do Angular. Daí que nós tenhamos aqui no topo import component from Angular core. E só a partir daí é que nós podemos ter então a possibilidade de criar este decorator, que nada mais é do que uma instrução que contém depois um objeto com várias propriedades, nomeadamente aquilo que se designa por um selector, okay, que aqui está definido como uma string, que é app_root, e uma template URL, que significa o endereço do conteúdo de HTML que deverá ser considerado como sendo o aspecto visual deste contentor. Temos depois a possibilidade também do style URLs, onde podemos definir aqui vários fecheiros de cascading style sheets, mas por enquanto não nos vai interessar isto. Depois temos aqui então o export class app component. Vamos esquecer também este conteúdo. Quando ele faz a exportação, então ele está a dar indicações aqui ao app module, que o app component vai então ser apresentado aqui com esta instrução que aqui está de app_root, e vai, a partir deste momento, a partir da compilação feita por parte da Angular CLI, ele vai perceber que é esta a classe, é este a indicação, as instruções que deverão ser utilizadas. Neste caso, o seletor app_root, se aparecer aqui no nosso index, será substituído. Porquê? Será substituído pelo template URL, e neste caso, portanto, pela página web. Ora, significa isto dizer que, uma vez que nós vamos ter este componente que nos é dado por defeito, como sendo o componente aglutinador, significa que quando nós quisermos acrescentar outros componentes, não o iremos fazer dentro do index.html. Iremos fazê-lo dentro do app.component.html. Então o que eu vou fazer aqui é algo muito simples. Eu vou pura e simplesmente limpar todo o conteúdo que aqui está, vou fazer Ctrl S para guardar, e quando nós regressarmos aqui ao nosso browser, vamos verificar que todo o conteúdo da nossa aplicação desapareceu. No entanto, nós temos aqui o nosso contentor dentro. Ele não tem qualquer conteúdo de HTML. Se nós verificarmos aqui na inspeção ou ver o código-fonte, neste caso, nós vamos reparar que o app_root está aqui, não tem qualquer conteúdo porque nós apagamos toda a estrutura de HTML, mas todo o pacote compilado de fecheiros de JavaScript estão aqui colocados no sentido da nossa aplicação estar pronta para receber componentes. Vamos então regressar aqui à nossa aplicação e vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui simplesmente tags de HTML muito simples. Eu vou colocar aqui um H1. Um H1 se calhar é muito grande, vou colocar aqui um H3 e vou colocar este é o componente base. Okay? Aquele que é o tal componente aglutinador. O que é que nós vamos ter necessidade de fazer para acrescentar componentes a este componente aglutinador? Irá ter que surgir aqui forçosamente a indicação através de um elemento que nós iremos agora criar, que será, por exemplo, um app-experiência ou teste, ou seja o que for. Ora, vamos então criar este componente. E uma das formas que normalmente será utilizada
com mais frequência, é dentro da pasta da app, ok? Nós iremos criar os nossos componentes. Como podem verificar, eles têm aqui 4 fecheiros. Nós vamos, por enquanto, trabalhar apenas com 2, com o app component, ou melhor, com o fecheiro TypeScript e com o fecheiro de HTML. E normalmente o que nós devemos fazer por uma questão de organização, porque depois vamos ter em projetos maiores muitos componentes, é colocar cada componente dentro da sua própria pasta, ok? E então para isso o que é que nós vamos fazer aqui? Dentro do app nós vamos criar uma nova pasta e vamos criar aqui um componente de teste, ok? Então vamos colocar aqui desta forma, test, ok? Component. E eu estou a criar esta pasta com este nome porque a partir deste momento eu vou atribuir este nome a todos os componentes que eu vou criar, ou neste caso a todos os fecheiros deste componente que eu vou criar. Assim é que é correto. Então o que nós vamos fazer aqui é, dentro desta pasta, vamos criar um novo fecheiro, ao qual vou dar o nome de teste.component. E podem utilizar outra expressão qualquer, não é necessariamente obrigatório termos este tipo de designação, mas desta forma vamos claramente conseguir identificar na árvore do nosso projeto que se trata de um fecheiro relacionado com um component. E vamos colocar a extensão .ts, que ele vai automaticamente interpretar como sendo de TypeScript. Vamos também acrescentar aqui o mesmo nome, e por isso podemos fazer aqui uma seleção deste fecheiro e pressionar F2 para selecionar aqui a alteração, aquilo que seria a renomeação deste fecheiro. Vamos fazer Ctrl+C para copiar e vamos aproveitar este nome para criar o fecheiro com o mesmo nome, mas com a extensão .html. Então vamos fazer aqui New File, vamos colocar aqui Ctrl+V.html. Okay? E a partir deste momento nós temos então os dois fecheiros fundamentais para a criação do nosso componente. O que nós vamos fazer agora é colocar dentro do fecheiro de TypeScript do nosso componente a exportação da nossa classe, ou melhor, toda a estrutura que permite criar um componente base. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer a importação da classe component a partir do core do Angular. Portanto, teremos que colocar algo como import, e isto faz parte da linguagem de TypeScript e, portanto, quem não estiver por dentro deste tipo de estruturas poderá consultar a minha playlist sobre TypeScript, irá perceber como é que estes imports funcionam, mas basicamente nós estamos aqui a importar uma classe chamada component, que existirá dentro aqui dos node models do Angular CLI, ou de toda a estrutura do Angular, e vamos importar from. E agora vamos colocar @angular/core. E desta forma o que nós estamos a dizer é que vamos necessitar desta classe que aqui está para agora podermos criar o nosso componente. Para criarmos o nosso componente vamos utilizar aquilo que se designa por um decorator, que se inicia com um e depois vamos definir como component. Okay? E ao definirmos o component, nós vamos abrir aqui este espaço, ok? E vamos fazer simplesmente isto. Vamos colocar aqui a construção de um objeto deste component. E esse objeto é fundamentalmente constituído por dois elementos. Um selector, e este selector, que é uma propriedade deste componente, deste objeto que aqui estamos a criar, vai ser uma string na qual nós vamos definir qual vai ser a mesma tipologia que foi usada aqui com o nosso componente inicial para indicar aqui no index.html que ele deveria ser substituído aqui, ok? Aqui temos app_root, eu aqui no meu caso concreto posso definir, por exemplo, app_test, vamos colocar assim, app_test, ok? Depois vamos colocar uma vírgula e vamos definir o segundo elemento que é importante para o nosso component, que é o template URL. E o template URL vai me indicar qual é o fecheiro de HTML que vai servir de template para este componente. Portanto, a estrutura, o corpo visível deste meu componente. Ora, para isso nós temos que ter atenção que estamos a falar deste fecheiro test.component.html e para o referirmos temos que colocar test.component.html. Ok? Posto isto, o que é que nós vamos ter que fazer de seguida
é criar aqui a classe que é o nosso componente e vamos exportar essa classe. Então vamos colocar export class e vamos colocar aqui test component. Okay? E esta é uma classe muito simples, está aqui criada e de uma forma muito genérica nós temos o nosso componente criado. Agora que já temos a estrutura do ficheiro TypeScript do nosso componente definida, vamos trabalhar aqui muito simplesmente a parte da estrutura visível. E vamos colocar aqui um H3 também e vamos colocar, eu penso que também porque eu penso que foi isso que foi utilizado aqui no componente HTML, foi também o H3. Ora, neste caso o que nós vamos colocar aqui, este é o componente de teste. E vamos guardar isto, fazer Ctrl S, está guardado. Vamos fechar aqui o HTML, temos então aqui o App Component HTML, também podemos fechar, e temos então o Test Component e temos o Test Component.html. Ora, como podemos observar aqui, este test.component.html refere-se a este ficheiro. E por conseguinte, temos o Selector, ou o seletor, ok? E temos o template para o nosso component. O que é que nos falta então fazer? Bom, iremos ter aqui que acrescentar algumas informações para que o Angular reconheça que existe este novo componente que nós criamos, porque por defeito ele autonomamente não vai à procura de novos componentes criados. Nós temos que explicitamente identificar dentro do nosso projeto que criamos um novo componente para ele ficar a conhecer a sua própria existência. Então, o que nós vamos ter que fazer, e agora podemos verificar já o que é que está a acontecer aqui no nosso projeto, portanto, estamos a verificar aqui que este é o componente base e, portanto, não existe ainda aqui a introdução do nosso componente que vai dizer este é o componente de teste. O que nós vamos ter que fazer é aqui voltar ao app.module e vamos verificar aqui que existe aqui um decorator chamado ngModule, que com certeza iremos ter ocasião de o estudar com mais profundidade. E temos aqui várias informações sobre imports, providers, o bootstrap, onde temos a identificação de qual é o nosso contentor, ou o nosso component principal, e temos aqui as declarations. Ora, dentro das declarations, nós temos aqui, como podem observar, é uma estrutura em formato de array. Nós vamos identificar qual é o component que nós criamos. E para isso nós vamos colocar aqui teste component. Ok? Falta ali um O, PO, component. Ok? E então este teste component, vamos fazer aqui um Ctrl S para guardar. Ele está-nos a dar aqui um erro. Vamos já verificar aqui no output, aqui no terminal, o que é que está a acontecer. Ele diz que o component não foi encontrado, ok? Este teste component não foi encontrado. Ora, porquê que ele diz aqui que não foi encontrado? E ainda bem que nós estamos a utilizar uma linguagem como é o caso do TypeScript, porque dá de imediato este erro, pela simples razão de que neste ficheiro de TypeScript ele desconhece a localização de teste component. Ele diz aqui não foi possível encontrar o teste component. Ora, onde é que o teste component existe? O teste component existe aqui dentro, ok? É esta classe que aqui está. Então o que nós vamos ter que fazer é importar também aqui o nosso teste component. Então import, vamos colocar aqui import test component e sempre com o mesmo nome da classe, from, e agora vamos indicar a partir de localização, ok? Ora, e como podem observar, ele está aqui sempre na tentativa de fazer uma recompilação com o Webpack, isto é, tentar reprogramar todos, ou neste caso, empacotar todos os nossos componentes num pacote, ok? E ainda não o conseguiu fazer porque nós ainda não concluímos o nosso código. Então aqui falta colocar a localização. Ora, neste caso, a localização é dentro da pasta test component e depois o test.component.ts, que neste caso não vamos ter que usar o .ts. Então vamos colocar aqui barra test component, ok? É esta pasta que aqui está, barra e agora test.component, ok? Test.component. E à partida, agora a compilação já deverá ser feita corretamente, ok? Cá está a compilação feita de forma correta. O que é que nos falta apenas fazer
para que este test component possa ser utilizado. Se bem se recordam, o nosso selector é app test. Então agora vamos regressar aqui a app component HTML, que é o tal componente aglutinador e a partir do qual nós temos aqui esta apresentação, e vamos simplesmente colocar aqui app test. Ok? Compilado, vamos verificar o que é que aconteceu e, como podem verificar, acrescentamos a partir deste momento um novo componente à nossa aplicação. Eu percebo que nesta fase todo este esquema de funcionamento possa ser relativamente complexo, e é. No entanto, o que nós vamos fazer durante os próximos vídeos é criar vários componentes. Para quê? Para nos irmos habituando a esta metodologia e não querermos avançar rapidamente para algo que depois vamos deixar de conseguir interpretar de forma simples. Vamos criar aqui vários componentes e eventualmente vamos até incluir algum CSS dentro destes componentes para nós percebermos a utilidade e a importância que os componentes têm numa aplicação Angular.